Boa tarde. Nosso grupo irá apresentar o trabalho do tema Umidade Relativa do Ar, do Instituto Federal Baiano, Campus Lapa, curso Engenharia Agronômica, docente Silvana Nunes, disciplina Meteorologia e Climatologia Agrícola, composto pelos discentes Cananda Matos, Joyce Costa, Rafaela Menezes, Rubia Mercedes e Wesley Santos. Aqui está o sumário, onde irá conduzir cada tópico que iremos abordar. Introdução. Umidade relativa do ar. É a relação entre a quantidade de água existente no ar, no qual unidade absoluta, e a quantidade máxima que poderia haver na mesma temperatura, ponto de saturação. Ela é um dos indicadores usados na meteorologia para saber como o tempo se comportará, fazer previsões. A umidade presente no ar é decorrente de uma fase do ciclo hidrológico, o processo de evaporação da água. O vapor de água sobe para a atmosfera e se acumula em forma de nuvens, mas uma parte passa a compor o ar que circula na atmosfera. Porém, o ar, assim como qualquer outra substância, possui um limite até o qual ele absorve a água, ponto de saturação. Abaixo do ponto de saturação há o ponto de orvalho, quando a umidade se acumula sob a forma de pequenas gotas ou neblina, e acima dele a água se precipita na forma de chuva. Bom, mas vocês sabem a diferença de umidade do ar e umidade relativa do ar? A umidade relativa do ar é um termo frequentemente utilizado na divulgação de previsões meteorológicas. É um elemento atmosférico referente à saturação da água presente no ar. Para compreender, é preciso considerar a seguinte premissa: quando a umidade absoluta do ar for superior a 4%, isto é, quando houver 4 partes de água para cada 100 partes de ar, ocorre a sua saturação e a água precipita-se. No entanto, a depender da variação das temperaturas, o ponto de saturação do ar pode ser maior ou menor. Nesse sentido, a umidade relativa do ar é a quantidade de água presente no ar, em relação ao seu ponto de saturação. Assim, quando dizemos que a umidade relativa do ar é de 60%, significa que o ar está com 60% da sua capacidade máxima de água. Se considerarmos, portanto, que o ponto de saturação do ar é de 4%, conforme acima, então, quando a umidade relativa for de 60%, a umidade absoluta será de 2,4%. Consequentemente, quando está chovendo, significa que a umidade relativa do ar no local está em sua porcentagem máxima. Além de interferir nas condições meteorológicas, a umidade do ar também altera as condições climáticas. Em ambientes em que a umidade é mais elevada, as temperaturas costumam variar menos, havendo uma oscilação menor ao longo do dia. O processo inverso acontece quando o ar está mais seco. O ciclo hidrológico, que é um fenômeno global de circulação fechada da água entre a superfície terrestre e a atmosfera, sendo impulsionada pela energia solar associada à gravidade e à rotação terrestre. Como já conhecemos, a nossa vida depende da água, e ela está presente em cerca de 70% da superfície do planeta, sendo 97,5% também de água salgada e apenas 2,5% de água potável. Também está presente em aproximadamente 70% do volume do nosso corpo. Ela está em toda parte, ligando os continentes e criando condições de vida. Está o tempo todo em movimento e sob diferentes formas, como iremos ver nos slides a seguir. Agora iremos abordar o ciclo hidrológico e seu funcionamento. Bem, todos nós sabemos que o Sol fornece luz e calor ao nosso planeta, certo? Bem, e essa energia, ela promove aquecimento e diversos outros fatores. Mas também ela faz acontecer a evaporação, que é da parte da água da superfície aqui de rios, lagos e oceanos, né? E também das folhagens de plantas, que é chamada de evapotranspiração. Nessa evaporação aqui, as moléculas, por serem menos densas que o ar úmido aqui que sai da evaporação, ela é menos densa que o ar seco, né? Por isso ela vai subir e nessa subida dela vai levar
as moléculas de água consigo. E à medida em que ela ganha altitude, ocorre a diminuição da temperatura. Com essa diminuição da temperatura, essas moléculas elas vão livres, leves e soltas pelo ar e elas são carregadas pelos ventos, cada vez mais alto e cada vez mais longe também. Nas altitudes, elas começam a se aglutinar, formando gotículas de água e vão se agrupando mais e mais, e com isso nascem as nuvens, que é chamada de condensação, que vai ser quando aí a água, né, vai sair do estado líquido, né, para o estado gasoso. Com isso, quando as gotas de água vão se tornando ali muito juntas, elas vão ficando pesadas nas nuvens ali, e acaba que dificulta a sustentação, né, delas na atmosfera, até que elas começam a cair. E dependendo da condição do tempo, elas podem cair como granizo, como neve ou como chuva. E que aí é quando acontece a precipitação. Quando acontece a chuva, quando ela cai aí, né, ela vai cair no mar, nos rios e lagos e também no solo. E a parte dessa água se infiltra ou também é absorvida pelas raízes das plantas, né? E outra parte dessa água, ela se infiltra aí no solo aí e vai abastecer o lençol freático. A gente também usa aí a água do lençol freático, né, para o nosso sustento. E aí, a água, ela está o tempo todo, em todo lugar, fazendo esse ciclo, se repetindo indefinidamente e alimentando essa energia, e sendo alimentada, né, pela essa energia do Sol. Que esse processo aí do ciclo, ela é basicamente toda alimentada pela energia solar, né, que faz esse processo acontecer. Bom, pessoal, ao analisarmos o conceito de umidade relativa do ar, é notável perceber a sua importância para a agricultura, seja ela no ciclo das chuvas ou até mesmo no armazenamento de insumos. E daí vem também os cuidados para os seres humanos, que são as consequências da baixa umidade do ar. Segundo a OMS, os índices de umidade entre 50% e 80% são os ideais para que possa ter uma vida aí saudável, certo? Abaixo de 30%, já vai ocorrer sinais de desconforto, né? E o sinal de alerta ele vem aos 12%. Nesse ponto, já é recomendado a interrupção de atividades em áreas livres, né? Porque aí acaba acarretando na desidratação do corpo, nariz com sangramento, pele e olhos irritados. E todos esses sintomas eles vão estar relacionados a essa baixa umidade. Aqui ao lado temos um quadro, né, ilustrativo de algumas recomendações, né? Temos algumas observações aqui que diz o seguinte: para observação, temos graus, temos aí graus não, umidade, né? A umidade de 31% a 40%. Em atenção, 21% a 30%. E em alerta, 12% a 20%. Em estado de emergência, vai estar aí abaixo de 12%. 12%. Que aí vai ser o extremo mesmo para a vida humana. Temos aqui ainda algumas recomendações, né, alguns cuidados. Evitar exercícios físicos ao ar livre, especialmente entre 10 e 16 horas. Redobrar a atenção com crianças e idosos, que são pessoas mais suscetíveis a doenças, são pessoas mais frágeis. O aumento de ingestão de líquidos, seja água, sucos e tal. Umidificar o ambiente com umidificadores, seja bacias com água ou toalha molhada.
E também a questão da aula. A aula em escolas pode ser suspensa quando a umidade atinge índices de emergência, que são abaixo de 12%. O ponto de orvalho ele é definido como a temperatura até a qual o ar ou gás deve ser resfriado para que a condensação de água se inicie, ou seja, para que o ar fique saturado de vapor de água. Então, isso quer dizer que o ponto de orvalho é a temperatura de saturação do ar através do resfriamento. O ar vai perdendo temperatura, daí quando chega em uma temperatura específica do ponto de orvalho, ele se satura. Joyce, mas como assim o ar se satura? Como é um ar saturado? O ar saturado é aquele ar cheio de partículas de água, ou seja, é aquele que tem 4% de vapor de água e 100% de umidade relativa. Na temperatura do ponto de orvalho, a quantidade de vapor de água presente no ar é máxima. Essa quantidade máxima ela é chamada de pressão de saturação do vapor de água. Quando adicionada mais vapor de água, acaba resultando em condensação. Essa condensação ela ocasiona alguns problemas. Problemas esses como bloqueios em tubos, quedas em maquinários, contaminação e também congelamentos. As temperaturas do ponto de orvalho encontradas no ar comprimido ficam entre a temperatura ambiente e menos 80 graus Celsius em casos especiais. Sistemas de compressão sem recurso de secagem do ar tendem a produzir ar comprimido que é saturado à temperatura ambiente. Sistemas com secadores por refrigeração passam o ar comprimido por um trocador de calor, fazendo com que a água condense fora da corrente de ar. Esses sistemas normalmente produzem ar com ponto de orvalho de no máximo 5 graus Celsius. Sistemas de secagem por dessecante absorvem o vapor de água da corrente de ar e podem produzir ar com ponto de orvalho de até menos 40 graus Celsius ou mais seco, caso necessário. A umidade relativa é calculada pela razão entre o percentual de água que existe no ar e o percentual de saturação. Um exemplo, se estiver marcando 30 graus, então podem existir no máximo 4% de moléculas de água como vapor. Se existir 3%, a umidade relativa será de 75%. Se houver 2% de água, então será 50%. Podemos ver aqui nesta imagem à direita a fórmula, no caso, que se usa para calcular a umidade relativa, a UR. Ou seja, quando os meteorologistas fazem a previsão do tempo, chamam sempre a atenção para a umidade do ar relativa, ou seja, sobre a quantidade de vapor de água contido na atmosfera em relação à quantidade máxima que poderia suportar nessa mesma temperatura, no caso o ponto de saturação. Como eu já tinha dito, a equação para fazer o cálculo é o R, que é a umidade relativa, que é igual à quantidade máxima de vapor que o ar suportaria, dividido pela quantidade real de vapor que o ar possui, vezes 100. Quanto mais perto de 100 for, a umidade será mais úmida. Portanto, 100% da umidade relativa quer dizer que o ar está saturado, isto é, está com o máximo de umidade para a dada temperatura, o ar bastante úmido. Já quando está em 0%, quer dizer que o ar está sem umidade, o ar fica bastante seco. E aqui, quanto mais elevada for a temperatura, menos moléculas de água vão existir no ar, fazendo com que a umidade seja menor. O higômetro é um equipamento que faz este cálculo instantaneamente, basta ativá-lo. Esse tipo de equipamento ajuda nos estudos do clima e pode ser usado em ambientes fechados. Logo em diante vou falar um pouco sobre o higômetro. E aqui
eu coloquei um exemplo, né, mostrando de como se faz o cálculo. Consideramos uma massa de ar que está a temperatura de 20 graus. Possui uma umidade absoluta de 12,1 graus por metros cúbicos. Calcule a umidade relativa. Como eu mostrei lá, né, a fórmula, a gente pega a quantidade de vapor que o ar tem, que no caso a questão daqui é 12,1, e divide pelo ar que a temperatura está, que no caso é 20 graus. Então, vendo na tabela ao lado, temos que a máxima umidade absoluta no ponto de saturação é 20 graus, que no caso equivale a 17,3 graus metros cúbicos. E aí a gente divide esse valor, 12,1, dividido por 17,3, e o valor que der a gente multiplica por 100, que no caso do 70%, que quer dizer que está 70% úmido, com respeito ao máximo que teria para tal temperatura, que no caso é 20%. E aqui temos algumas curiosidades, né? Que no caso eu vou falar sobre o higômetro. Como é medida a umidade do ar? Ela alcança 0 ou 100%? A menor umidade relativa ela foi registrada em 0,3% em 2017 no Irã e 0% em condições naturais, e é excessivamente impossível. E com o higômetro, que antigamente ele era fabricado com o cabelo humano, e conforme a mecha absorvia a água presente na atmosfera, ela mudaria um pouco de comprimento, e no caso como o mercúrio subindo e descendo na escala de um termômetro analógico. Os higômetros atuais, eles são bem diferentes, né, desses de antigamente, e são bem mais precisos, que não conseguiriam explicar em um post. Já que não poderia haver uma mísera molécula de água, que é H2O, no ar, já o 100% que acontece na natureza, às vezes indica que o ar está saturado e não pode absorver mais água. É como pôr tanto açúcar no chá que ele não dilui, mas o acumula no fundo. Dias úmidos são abafados, porque o suor acumulado na superfície da pele não consegue evaporar. O ar ele já está lotado de vapor, não há vagas para moléculas. E aqui podemos ver a imagem do higômetro. E hoje, 15 de janeiro, inspire, respire e não pire. E aqui temos as referências bibliográficas, né? As referências que foram utilizadas no nosso trabalho. E é isso, muito obrigada. Na conclusão da apresentação, agora iremos apresentar uma experiência que achamos direto da TV UOL sobre o tema umidade relativa do ar. Fiquem ligados. A água é uma substância incrível. Na Terra, ela é encontrada naturalmente em 3 estados físicos. O sólido, que é esse gelinho, o líquido, que vocês já sabem, aquele que a gente toma, e o estado gasoso, que ele está aqui no nosso ambiente. Bom, o estado gasoso da água também é fundamental para uma boa saúde. Não se pode vê-lo, pois o gás é invisível, mas tem um jeito fácil de medir a umidade do ar. E você pode fazer isso em casa. Como? A ciência explica. Frequentemente, você ouve falar em umidade relativa do ar. Quanto mais baixa, pior para a nossa saúde. O ar seco ele é muito mais poluído. Ele também resseca as mucosas, as vias aéreas e a gente fica muito mais vulnerável a infecções. A umidade relativa ideal para o organismo humano está entre 40% e 70%. Veja essa comparação. Eu tenho um frasco vazio e nele cabe uma certa quantidade de arroz. Olha só. Digamos que aqui a gente tem mais ou menos 50% de arroz relativamente à quantidade total que cabe aqui no nosso pote. Agora, vamos colocar um pouco mais de arroz. Agora eu já posso dizer que a gente tem uns 70% de arroz em relação à quantidade que cabe no nosso frasco, mas
Se a gente encher ele por completo, nós chegamos a 100% de arroz dentro do nosso frasco. E aí, se continuar colocando arroz, ele vai transbordar. O conceito de umidade relativa do ar é parecido. Numa porção de ar, cabe uma certa quantidade de vapor de água, ou seja, a água no estado gasoso. Só que tem uma pequena diferença. A quantidade de vapor de água que cabe numa determinada porção de ar depende da temperatura e pressão em que ele se encontra. É como se o frasco mudasse de tamanho. Por isso, a umidade relativa vai mudando conforme a temperatura, mesmo contendo a mesma quantidade absoluta de vapor de água. Agora sim, vamos ao experimento para que você possa controlar a umidade relativa do ar aí na sua casa. Então, olha só, esse experimento é muito simples. A gente tem aqui um termômetro, eu tenho algodão que eu vou umedecer aqui no copo com água e vou colocar na ponta desse termômetro. A evaporação vai fazer com que a temperatura aqui medida vá diminuindo. E a gente tem um termômetro de mesa para comparar a temperatura ambiente. A diferença entre a temperatura marcada aqui e a temperatura ambiente, a gente vai fazer uma conta, jogar numa tabela e aí daquela tabela a gente tira a umidade relativa do ar. E esse termômetro de mesa, além da temperatura ambiente, ele marca também o quê? A umidade relativa do ar. Então, quando nós tivermos o resultado final, dá para comparar e ter uma boa noção se o nosso experimento está calibrado ou não. Nesse daqui a gente tem 20,8 e esse outro termômetro está marcando 23,9. Agora basta fazer a subtração. Com esse número você vai na tabela, procura a temperatura referente à temperatura ambiente e vai onde está marcando 3. De lá você tira a umidade relativa do ar, que neste caso é de 77%. Comparando com o nosso medidor de umidade que a gente tem aqui também, 69, dá uma boa estimativa. Se você perceber que ela está um pouco baixa, você pode colocar um umidificador como esse, olha. Ele aumenta a umidade relativa do ar. Bom, mas você não tem um aparelho desse? Faz o seguinte, pega uma toalha, molha bastante ela e deixa ela esticada em algum canto aí, no ambiente que você está, porque isso vai aumentar a umidade do ar e com certeza melhorar a sua saúde.